Boa noite, meus amados irmãos e amigos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, estou aqui entrando nessa live de instrução, aonde quero convidar você a estar aqui comigo nesse momento, para juntos sermos edificados, instruídos e ensinados com as verdades espirituais de Deus, conhecendo essa verdade, tendo entendimento, para que possamos ser iluminados e esclarecidos para uma vida de bem-aventurança na presença de Deus. Meus amados irmãos e amigos aqui do Face, sempre estou proporcionando aqui para vocês assuntos que são polêmicos, que são importantes para ser levado ao conhecimento de todos. Por quê? Porque nós precisamos ouvir a verdade. Mas é a verdade de Deus. A verdade que liberta. Não é a verdade dos homens. Não é verdades relativas. Nós precisamos ouvir a verdade absoluta. E essa verdade absoluta é a verdade de Deus. Então, nesse momento, quero agradecer aqui a participação da irmã Luciana Santos, que está aqui também, nesse momento, dentro dessa live, né, a partir desse momento já está conosco aqui. Então, quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês, que sempre está buscando o conhecimento da palavra, sempre está participando comigo aqui nesses trabalhos, porque esse trabalho que eu levo aqui para vocês não é um trabalho qualquer, não é uma coisa vã, não é uma coisa para preencher o tempo. O que eu faço aqui não é um trabalho buscando aparecer, nem buscando popularidade. Esse trabalho que eu faço aqui é um trabalho de esclarecimento, porque eu levo a luz. Essa luz é a palavra de Deus. Essa luz é a exposição da verdade que liberta, que eu aqui faço, não é? Levando a luz para esclarecer os pontos escuros que muitos precisam conhecer e ser esclarecido. Porque muitos estão sendo privados da verdade, porque estão sendo conduzidos na mentira, porque estão sendo instruídos e ensinados não pela verdade de Deus, mas pelo preceito dos homens. Amém, meus amados? Então, nesta hora, nesse momento, eu quero, nessa live de instrução, falar sobre arrependimento. O que é que Deus quer de todos os homens? O que é que Deus quer dessa humanidade? Que essa humanidade se arrependa. E o arrependimento é algo que é preciso ser realizado. O arrependimento é a atitude do homem na direção de Deus. Depois de ouvir a palavra, depois de ser instruído, orientado, depois de receber a informação de Deus, Deus ele quer do homem o arrependimento. E nesta noite vamos falar sobre isso nessa live de instrução. Já estou aqui iniciando, são 8 horas e 30 minutos da noite. Eu queria, aliás, eu anunciei que ia entrar de 9 horas, mas eu estou entrando mais cedo para poder concluir mais cedo também essa instrução. Amém, meus amados? Mas deixa eu cantar. Deixa eu cantar um hino aqui da harpa cristã, para você estar aí se acomodando. Eu peço a você, pegue a sua Bíblia, porque eu vou citar aqui textos bíblicos, não só citar, mas eu vou expor, aplicar o que os textos bíblicos nos ensinam. Eu vou fazer a aplicação do ensino que a Bíblia nos ensina. Eu não vou aqui dar texto e falar coisas do que eu acho, do que eu entendo, falar coisas do meu entendimento, da minha imaginação. Eu sou pregador da palavra.
Eu faço a leitura da palavra e vou aplicar o que a palavra declara, o que está por trás do texto. Qual a instrução, o ensino que o texto está nos revelando. Amém? Vamos aqui cantar um refrãozinho do hino da harpa cristã, de número 310. Avante eu vou. Precisamos ir avante, prosseguir até o final da carreira. Jesus o Redentor, que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas desse mar, a todo o que crê, vitória lhe dará, também real poder, que gozo lhe trará. Avante eu vou, para entrar no céu da divina mansão. Tem um gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante vou. Jesus, meu Salvador, ao céu me levará, e do destruidor o corpo esmagará. Ao caro Redentor, fiel aqui serei, a ele com fervor, somente seguirei. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tem um gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Glória a Deus. Amados irmãos, vamos entrar no assunto para a gente ganhar tempo e levar o que nós estamos aqui para levar. O assunto sobre arrependimento. Vamos falar de uma forma simples, clara e objetiva, como a Bíblia nos revela. Amém? Bem, deixa eu ler um texto aqui da palavra de Deus, porque todo o nosso sermão, toda a nossa ministração tem que ser principiada, alicerçada e balizada na palavra, pela palavra de Deus. E aqui eu quero ler um texto que está no Evangelho de Jesus Cristo, escrito no livro de Lucas, capítulo 13, o versículo 1 ao 5. Vamos ouvir o que está escrito na palavra. Lucas, capítulo 13, versículo 1 ao 5. Assim diz. Eu vou ler, depois eu vou explicar. Naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que lhes falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturaram com os sacrifícios. E, respondendo Jesus, disse-lhes: cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? No versículo 3, Jesus vai dizer: não, vos digo, antes, se vocês não se arrepender de igual modo, todos perecerão. Versículo 4. E aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé, e os matou, vocês cuidam que eles foram mais culpados do que todos os homens que habitam em Jerusalém? Versículo 5, Jesus vai responder dizendo: não, vos digo, antes, se vocês não se arrependerdes, de tal modo perecerás. Nós estamos lendo aqui um texto de um acontecimento que houve lá para os judeus naquele tempo. Jesus vai falar sobre um grupo de judeus da Galiléia, os galileus, que foram mortos por Pilatos, aonde Pilatos, no sacrifício pagão de Roma, misturou o sangue deles para o sacrifício pagão, aonde eles foram sacrificados, mortos pelo sistema romano. Jesus agora vai mostrar para os outros judeus
que aqueles que morreram, eles não eram pior do que os outros, porque todos estão na mesma condição. E Jesus vai dizer: se vocês não se arrependerem, todos vão perecer. Não importa como morram, não importa a causa da morte, não importa a circunstância. O que o homem precisa entender é que ele está julgado e condenado. Morra de qual for a morte, o destino da humanidade é um só, para todos que não têm Jesus, para todos que permanecem no pecado, na incredulidade, desprezando o caminho da salvação. O caminho é um só. Toda a humanidade se encontra na mesma situação de condenação eterna. Não tem melhor nem pior. Dentre os homens, não há um sequer que faça o bem. Não há um sequer que seja digno do perdão de Deus, pelos seus méritos, pela sua virtude. Dentre os homens, toda a humanidade está dentro da condenação divina, porque todos pecaram, e logo todos estão indo a juízo por causa do seu pecado. Pois Jesus vai mostrar para esses judeus, para esse grupo de pessoas que ele estava aqui, levando essa advertência, que não importa a morte. Ah, fulano morreu de uma morte trágica. Ah, fulano estava em pecado. Fulano estava fora da vontade de Deus. Não importa como eu, como você, vamos morrer. O que nós devemos se preocupar e entender que é que todos que morrem sem Jesus vão seguir o mesmo destino. Não importa se ele era bom ou ruim, se ele era ladrão ou religioso, não importa se ele era analfabeto ou ignorante, se ele era rico ou pobre. Essa divisão social, essa diferença social, não muda a sentença e o destino da humanidade. Todos irão para o mesmo destino, se morrerem sem Jesus. Todos vão perecer de igual modo, se não crerem em Jesus. Foi o que Jesus estava dizendo aqui. Não se preocupem com a forma da morte. Ah, fulano morreu de uma forma trágica. Meu amigo, o problema não é a morte física. O problema é o destino eterno que o ser humano, o ser real, a alma, vai seguir. Seja qual for a morte, seja qual for a condição que o homem esteja, faça o que fizer, todos estão dentro de uma condenação, indo para o mesmo destino de eternidade sem Deus. Se preocupe com isso. E eu acho interessante que Jesus vai dizer assim, no versículo 3, do capítulo 13 de Lucas. Jesus vai dizer: não vos digo, antes que se vocês não se arrependerem, todos de igual modo vão perecer. Não importa qual é a morte que alguém morra, se não se arrepender, todos vão perecer, todos seguirão ao mesmo destino, independente da morte física que tiveram. Sabe por quê? Porque o que Deus quer do homem é o arrependimento. E agora vamos entrar nesse assunto depois desse texto que nós lemos. Deus quer que todos os homens se arrependam. O que Deus quer do homem é o arrependimento. E o que é o arrependimento? O arrependimento é a mudança de entendimento, é a mudança de pensamento. O arrependimento é o homem ouvindo o conselho e a direção de Deus e seguir a Ele, deixar a sua direção, reconhecer o seu erro para com Deus e mudar. É mudança de entendimento. É uma atitude que o homem tem que ter
dentro da consciência dele, reconhecer o seu erro, reconhecer a sua direção errada e se converter à orientação que Deus dá. Primeiro, ninguém pode se arrepender para Deus. O arrependimento para Deus só pode acontecer por meio da pregação do Evangelho, por meio da instrução de Deus, para que você ouça, creia e se arrependa. Bem, o arrependimento não é uma mudança de comportamento social, porque isso muita gente tem, mas não se arrependeu para com Deus. O arrependimento para com Deus não é uma vida de devoção e consagração religiosa, porque isso a humanidade vive, mas não tem o arrependimento para com Deus. O arrependimento não é uma formalidade, uma vida formal dentro da prática, da devoção, das obrigações religiosas. Isso não é o arrependimento para com Deus. O arrependimento para com Deus, ele tem que ser aqui no interior, através do homem ouvir a palavra, através da advertência de Deus, que é a pregação do Evangelho. O Evangelho, ele ilumina o nosso entendimento. E a palavra de Deus vai dizer lá em Romanos, capítulo 12, versículo 12, versículo 1, aliás, olha o que diz a palavra de Deus, Romanos capítulo 12, no versículo 1, vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o que é o culto racional. Agora veja o que Paulo vai dizer no versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O arrependimento é a mudança de entendimento, é a transformação no entendimento que o homem recebe depois de ouvir a palavra. Quando ele crê, ele tendo o arrependimento, ele é renovado, ele é restaurado, ele é transformado por Deus, porque ele se arrependeu. Você está entendendo o que é que Deus, ele quer do homem para operar a sua graça, a sua misericórdia no homem? Não tem misericórdia para quem não se arrepende. A palavra de Deus vai dizer, lá em Provérbios 23, 13, deixa eu conferir aqui, para você ter a confirmação do texto. Provérbios 23, 13, vai dizer assim: aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcançarão misericórdia. Os que confessam e deixam, confessar e deixar é se arrepender. Olha o que diz a palavra de Deus. Vamos ver Provérbios, capítulo 28, 13. Capítulo 28, versículo 13 de Provérbios. Assim está escrito: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Porém, a palavra de Deus vai nos dizer que o homem só terá o perdão de Deus, o homem só será agraciado recebendo a misericórdia de Deus se ele se arrepender. Esse arrependimento é por meio da pregação do Evangelho, que leva o homem a Cristo para receber a remissão dos pecados. Olha o que Jesus vai dizer lá em Lucas, capítulo 24, versículo 47. Leia comigo a palavra de Deus para você aprender essas lições importantes para a sua instrução, para lhe conduzir, para que você seja bem-aventurado dentro do conhecimento da verdade e viver uma vida de fé em Deus, correta, firme e verdadeira, por meio da palavra. Olha o que o próprio Jesus Cristo vai dizer, lá em Lucas 24, no versículo 47.
Jesus vai dizer, vou ler o versículo 46 para a gente compreender o 47. No versículo 46 do capítulo 24 de Lucas, Jesus vai dizer assim: e disse-lhe Jesus, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Versículo 47 vai dizer, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados. Observe a ordem. Observem a ordem. No nome de Jesus, se pregue o arrependimento para a remissão de pecados. Você está entendendo isso? O Evangelho, a mensagem dele para o mundo é: arrependei-vos, para que em Jesus recebais o perdão dos vossos pecados. Primeiro, arrependa-se. Segundo, se converta a Jesus para receber o perdão dos vossos pecados, para receber a remissão através de Jesus Cristo. Olha o que disse Pedro pregando esse evangelho para uma multidão de pessoas que estavam ouvindo a pregação, que creram, porque, como eu disse aqui, o arrependimento para com Deus, ele só é gerado, ele só acontece quando você é advertido pelo Evangelho, quando você ouve a mensagem do Evangelho, quando você é conhecedor e a mensagem do Evangelho é levada à sua informação. Aí Deus trabalha o arrependimento no homem que ouve a sua palavra. E todos têm que ouvir para que tenham essa atitude. O arrependimento é o que Deus quer do homem depois que ele escuta a orientação de Deus. Olha o que Pedro vai dizer a um grupo de pessoas que ouviram a pregação do Evangelho e se constrangeram, entristeceram por dentro. A mensagem do Evangelho trabalha o nosso entendimento. Agora, somos nós que temos que se arrepender e se converter. Olha o que Pedro vai dizer a um grupo de pessoas. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38 e o versículo 37 e o 38. Diz assim a palavra de Deus. E, ouvindo eles isto, as pessoas que estavam sendo ali advertidas pelo evangelho que Pedro estava pregando, quando eles ouvem, olha o que eles vão dizer, olha o que vai acontecer. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Versículo 38. Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e aí recebereis o dom do Espírito Santo. Observe a ordem do texto. Observe o que Pedro vai dizer aos irmãos depois que ele tem um entristecimento ao ouvir a mensagem do Evangelho. Eles pedem aos irmãos, aos apóstolos, a orientação que eles devem fazer. E Pedro vai dizer, olha a ordem do texto. Eu estou lendo Atos, capítulo 2, versículo 37 e o 38. Escute o que diz o versículo 38. Eles perguntam aos apóstolos o que eles deveriam fazer. Pedro estava falando do juízo que havia de vir. Pedro estava falando da mensagem do Evangelho, que mostra ao homem a condição dele, o juízo que ele está indo, mas ao mesmo tempo também mostra a salvação, convidando o homem a se arrepender para receber esta salvação. E os homens que estavam ouvindo Pedro pregar, eles perguntam a Pedro: varões, irmãos, o que nós devemos fazer depois de ouvir a mensagem? Pedro vai dizer, olha a ordem do texto. Versículo 38. Disse-lhe Pedro: arrependei-vos. Primeira coisa é essa. Não tem venha para Jesus como está. Não. Primeiro é arrependei-vos. Jesus não aceita ninguém como é. Jesus não aceita ninguém como está. Tem que se arrepender.
A mensagem do Evangelho não é venha como está. A mensagem do Evangelho é arrependa-se. Para que depois de se arrepender, receba o perdão dos pecados. E depois de se arrepender e receber o perdão do pecado, você seja batizado com o batismo para a remissão do pecado, onde você vai ser justificado. E a partir daí, você recebe o dom do Espírito Santo, que é a garantia, o selo, tornando você propriedade de Deus, inserindo você na promessa através da sua fé em Cristo. É o que nos ensina a ordem do texto. Olha aqui o que Pedro vai dizer no versículo 38 de Atos, capítulo 2. Primeiro, Pedro vai dizer, arrependei-vos. Para quê? Para que seja batizado em nome de Jesus Cristo. Ser batizado para quê? Para a remissão dos pecados. Não é dentro de batismo de igreja. É um batismo que vem com o arrependimento. O homem recebe a remissão dos pecados. E depois, olha o que acontece. Para que recebais o dom do Espírito Santo. A ordem do texto. A regra de Deus é essa. A exigência de Deus é essa. O meio que Deus estabelece é esse. O homem, ele tem que se arrepender. Para que receba o perdão dos pecados. Para que a partir daí seja batizado com a remissão. E então receber o dom do Espírito Santo. Que é você ser templo. É você ser habitação de Deus. Onde o Espírito de Deus vai habitar em você depois que você se arrepende e crê em Jesus, recebendo a remissão dos pecados. Você vai ser templo de Deus, morada de Deus, para ser o penhor que garante você propriedade de Deus e a garantia da sua redenção por meio do Espírito Santo que nos sela para o dia da redenção. Efésios 4:30. Então, o que é que Deus quer de nós? O arrependimento, irmão. Isso está em todo o contexto do Evangelho. O arrependimento. Arrependimento é uma mudança de comportamento interior. E essa mudança de comportamento interior para Deus só pode acontecer depois de você ouvir a mensagem do Evangelho. E o próprio Jesus que trouxe essa mensagem. E olha como é que essa mensagem ela tem que ser pregada. Dá abertura na tua Bíblia aí. Abre a tua Bíblia. Em Marcos capítulo 1, no versículo 14. O 15 e o 14. Diz o texto assim. E depois que João Batista foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho do Reino de Deus. Aqui a gente já aprende um bocado de coisa. Porque eu não quero me deter aqui. Jesus não veio pregando nenhuma outra coisa. Ele veio pregando o Evangelho. E esse Evangelho não é do reino dos homens. Não é o Evangelho material, terreno, das coisas deste mundo. É o Evangelho do reino de Deus. O Evangelho que Jesus veio pregando. E o texto vai dizer. E Jesus dizia. O tempo está cumprido. E o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Olha a ordem das coisas. Olha o que Jesus dizia. Olha a pregação de Jesus. Arrependei-vos e creiam no Evangelho. Esse Evangelho é o Evangelho do reino de Deus, que Jesus trouxe. O Evangelho não é de A, B ou C. O Evangelho é o de Cristo. É a mensagem, é as boas novas que o próprio Jesus trouxe para a humanidade. Arrependam-se e creiam nessa informação, nessa mensagem, nesse Evangelho, nessas boas novas que Jesus trouxe. Não é nisso que o mundo está vivendo, sendo instruído, ensinado, que os homens pregam com o nome de Evangelho. Nós temos que crer no Evangelho de Cristo. Jesus vai dizer, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo.
arrependei-vos e credes no Evangelho, para que você faça parte desse reino, para que você seja inserido neste reino de Deus, para que você possa desfrutar da vida eterna com esse rei lá nos céus. Arrependa-se. O que Deus quer de nós é o arrependimento, irmão. Deus não está preocupado em ninguém vir a Ele para viver uma vida religiosa, dentro de uma formalidade religiosa. Arrependimento e vida com Deus não é uma mudança de comportamento na sociedade, porque isso muita gente está tendo aí no mundo. As pessoas mudam o seu comportamento. Quantas pessoas estão aí, já não bebem mais, não fumam, não vivem mais em dança, não vivem mais dentro da vida de orgia, estão filiadas a uma religião, estão vivendo um padrão religioso, dentro de uma vida do bem, dentro de uma vida religiosa, onde busca agora ser uma pessoa de boas obras. Só que isso não leva você ao arrependimento. Muitos que estão vivendo dentro desta vida religiosa não se arrependeram até agora, não tiveram um arrependimento verdadeiro para com Deus no coração, até porque a vida religiosa que muitos estão vivendo leva eles a desviar da vontade de Deus, a combater contra a vontade de Deus, a desprezar a direção de Deus. Não é a vida religiosa que vai levar você a Deus. Não é a vida religiosa que Deus quer que você viva. O que Deus quer de você é o arrependimento, para viver a vida nele, com o entendimento, depois de ouvir a mensagem do Evangelho. Se converter, se arrepender, receber remissão de pecados, para então assim você fazer parte do povo de Deus, ser selado pelo Espírito Santo e fazer parte do povo que vai herdar a promessa. É preciso se arrepender. Deus não está preocupado e não mandou ninguém se filiar a nenhuma igreja, nenhuma religião, nenhum grupo religioso, fazer nenhuma obra de caridade para receber o perdão dele. O que Deus quer do homem é que se arrependam, para que, em nome de Jesus, recebam a remissão dos pecados. É isso que Deus quer. Arrependimento é mudança de entendimento. Arrependimento não é mudança de vida religiosa, não é mudança na vida social. Porque tem muita gente aí, eita, fulano deixou de beber, agora é crente da religião evangélica. Olha, fulano agora é um religioso da religião católica. Ele agora é da religião espírita. Ele agora é da seita, da sociedade de Torre de Vigia dos Mormons. Isso não leva o homem a Deus. Isso não muda o destino do homem. Isso não muda a sentença que ele está a receber para cumpri-la na condenação eterna. O que Deus quer de nós é arrependimento. Amém? Olha o que diz a palavra de Deus lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30 e o 31. Olha os apóstolos pregando o Evangelho. Olha o que é pregar o Evangelho. Olha o que é a mensagem do Evangelho. Abra sua Bíblia aí, por favor. Atos capítulo 17, o versículo 30 e o 31. O apóstolo Paulo, dentro desse contexto, ele está numa cidade pregando o Evangelho para uma multidão de pessoas. Ele está ensinando, ele está levando a verdade de Deus diante de pessoas que tinham o entendimento totalmente voltado para uma vida que não era a vida que Deus quer que o homem viva. E Paulo agora vai pregar o Evangelho. Olha o que é pregar o Evangelho. Para muitos que não entendem o que é pregar o Evangelho, pregar o Evangelho não é chegar para os outros e dizer, olha, Jesus te ama, quer mudar a tua vida. Não. Eu nunca vi nenhum apóstolo dizer isso. Pregar o Evangelho não é chegar para as pessoas e dizer, venha para a igreja para melhorar a tua vida, para Deus te dar vitória, para Deus fazer isso na tua vida. Isso não é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho, aprende aqui da Bíblia, aprende aqui com os apóstolos, aprende aqui o que é pregar o Evangelho. Leia aí na sua Bíblia, Atos dos Apóstolos,
capítulo 17, versículo 30 e o 31. Escuta Paulo pregando, olha o que é que ele diz. Eu vou ler para você aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30 e 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo o lugar, que se arrependam, que se arrependam, que se arrependam. Versículo 31. Porquanto ele tem determinado um dia, em que com justiça há de julgar o mundo. Entendeu aí? Percebeu o que é pregar o evangelho? Entendeu qual é a mensagem do evangelho? Vou ler de novo para você. O apóstolo Paulo vai agora, diante de uma multidão, levar uma orientação, uma advertência para o povo, pregando o evangelho. Ele vai dizer: porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens, em todo o lugar, que se arrependam. Deus não manda ninguém ir para a igreja. Deus não manda ninguém viver obra de caridade. Deus não manda ninguém ser religioso. Deus não manda ninguém ir para ali, aqui ou acolá. O que Deus quer do homem é o arrependimento. E esse arrependimento é depois de ele ouvir a mensagem do evangelho, que convida o homem a Cristo para receber a remissão dos pecados e então receber a presença de Deus, garantindo que ele foi livre do juízo, que ele foi reconciliado com Deus, que ele não irá mais à condenação, que ele agora recebeu o dom do Espírito Santo, que tornou ele membro do corpo de Cristo chamado igreja, para guardá-lo para o dia da redenção, que será este dia glorioso, em que todos aqueles que estão em Cristo vai ser tirado deste mundo com o arrebatamento. Essa garantia só tem quem está selado pelo Espírito Santo, que é o penhor, a garantia dessa redenção para todos aqueles que estão em Cristo Jesus depois que se arrependeram. Está entendendo o que Deus quer de nós? Deus, ele quer o arrependimento, irmãos. Me faz agora lembrar de um fato aqui nas Escrituras, lá em Lucas capítulo 3, o versículo 7 e 8, onde João Batista estava batizando. Porque, entenda uma coisa, o batismo de João não era para levar remissão de pecado a ninguém. O batismo de João não é uma doutrina para a igreja de Cristo. O batismo nas águas que João batizava não é nenhum ritual para a igreja viver. O batismo nas águas que João batizava era para preparar os judeus para a vinda, para receberem o Messias, o prometido de Israel, o ungido. E João Batista, com a sua mensagem, com a sua pregação, convidava o povo a se arrepender, para que pudesse estar prontos para receber este Messias que foi prometido, o qual iria salvar, iria remir todos que crescem nele. Só que os homens, dentro da formalidade, eles querem viver somente a religiosidade. Eles querem viver a formalidade. Não tem verdade com Deus no seu interior. A maioria vive o padrão, vive a conveniência religiosa, mas não tem vida com Deus verdadeira. Até porque a vida com Deus não é em nenhum caminho de religião. A vida com Deus é pela palavra. Quando o homem ouve, crê, se converte, tendo o arrependimento. Então, João Batista estava batizando nas águas aqueles que professavam crer na mensagem dele, que professava crer no Messias que estava por vir, pregado por João Batista. E aí o povo vinha para se batizar nas águas, que era uma formalidade pública para mostrar que aquela pessoa se converteu à pregação que João Batista pregava. Só que eles vinham, mas não tinham arrependimento, mas não vinham com verdade.
Eles queriam só viver a formalidade. Eles só queriam mostrar que estava também fazendo parte daquele grupo. Mas não tinha arrependimento. A ponto do pregador João Batista advertir, dizendo a eles assim: quem vos ensinou a fugir da ira futura que está por vir? Aí João Batista diz: produzam frutos dignos de arrependimento. É o que Deus quer do homem. É o que João Batista já pregava antes da dispensação da graça ser estabelecida. Na lei, João Batista já pregava o arrependimento. Na lei, João Batista já estava advertindo o povo a se arrepender. Não é nenhum ritual, não é nenhuma vida formal. Não adianta se batizar e não ter o arrependimento. Até porque Deus não pede a ninguém para se batizar. O que Deus quer do homem é que se arrependa, se converta a Cristo para receber a remissão do pecado e viva uma vida de regra de fé e prática, guardando e praticando numa vida de devoção. Não é a instituição religiosa, é a palavra de Deus, a Cristo. João Batista vai advertir o pessoal para que se arrependam. Não adianta eu estar vivendo essa formalidade. Isso não vai livrar você da ira futura que está por vir. Então, a gente vai ver a Bíblia toda nos advertindo dessa verdade. É preciso ter o arrependimento. O arrependimento é a atitude que o homem tem que ter dentro do entendimento dele, quando ele compreende e crê na mensagem do Evangelho. Ele tem uma atitude, uma mudança de entendimento. Porque agora ele vai se dirigir pela palavra. Ele vai crer na palavra. Ele vai mudar a direção dele. Porque ele vai seguir a direção de Deus, que leva a ele o conhecimento pela pregação do Evangelho. Amém, meus amados irmãos? O próprio Jesus vai dizer, lá em Lucas capítulo 15, versículo 10, olha o que Jesus vai dizer: há alegria no céu quando um pecador se arrepende. O que Deus quer do homem é o arrependimento, irmão. Tem tanta gente vivendo sacrifício de tolo. Tem tanta gente se consagrando aí dentro de ritual religioso. Tem tanta gente sendo devoto e entregando sua vida para servir e ser fiel, vivendo dentro das ordenanças religiosas. Gente, isso não leva você a Deus 1 milímetro. Isso não aproxima você de Deus 1 centímetro. Isso não faz você ter uma vida com Deus em nenhuma situação. Você precisa conhecer a verdade. Você precisa ter uma atitude de fé. Mas não pelos conceitos da religião. Uma vida de fé pelos princípios da palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir. Mas não é ouvir qualquer coisa. Não é ouvir sermão religioso de ninguém. Ou de nenhuma instituição. A fé, ela vem pelo ouvir. E pelo ouvir, pela palavra de Deus. E essa palavra é Cristo. Você tem que ouvir e aprender de Cristo através da mensagem do Evangelho. A fé, ela é pelo ouvir. Romanos capítulo 10, versículo 17. Tudo aqui que você está ouvindo é principiado na palavra. Eu não prego o que eu acho, o que eu entendo. Eu não prego nenhuma visão, nenhuma revelação. Eu prego as Escrituras. Aquilo que já foi revelado, aquilo que está escrito, aquilo que nos traz a luz de Deus para iluminar a nossa mente, que é Jesus, a verdade que liberta. Eu prego Ele, a sua palavra, o seu Evangelho. Há alegria no céu quando um pecador se arrepende, irmão. Deus não está preocupado com ninguém se filiando a uma religião e agora vivendo aquele padrão religioso, vivendo aquela formalidade, vivendo aquela mudança social, onde ele agora passa a ser um religioso. Isso não muda a vida de ninguém para com Deus. Isso não tira ninguém do destino que está seguindo. Vamos ler mais um texto aqui da palavra de Deus. Olha o que está escrito em Apocalipse, capítulo 3, aliás,
a partir do capítulo 2. Eu quero convidar você a entender comigo isso aqui. Todo mundo conhece, os irmãos em Cristo que têm o hábito de ler a Bíblia, conhece a mensagem que Jesus mandou às 7 igrejas da Ásia. Aquele povo que estava em Cristo, nessa região. Jesus manda uma mensagem para cada local, cada cidade. Jesus manda uma mensagem para cada cidade. E eu quero aqui convidar você a fazer uma observação comigo. Diante da mensagem que Jesus manda às 7 igrejas da Ásia, o interessante a gente observar e destacar é que diante das 7 igrejas, Jesus adverte 5, convidando-as a arrepender-se. Mas 2, ele adverte a permanecer fiel. Dentro da mensagem às 7 igrejas da Ásia, que está em Apocalipse 2 e 3, Jesus vai repreender e advertir 5 igrejas para que se arrependesse. Mas 2, ele estimula, ele exorta a permanecer fiel, perseverar, ser fiel até a morte. Você já observou isso já? Vamos lá. Efésios capítulo 2, versículo 5. E o versículo... capítulo 2, versículo 5. Efésios. Igreja de Éfeso. Jesus vai dizer: lembra-te de onde caíste e te arrepende. Uma igreja que estava caída. Jesus convida ao arrependimento. Vamos lá para Apocalipse capítulo 2, versículo 16. A igreja de Pérgamo. Jesus vai dizer: arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti. Jesus está dizendo: te arrepende, porque em breve virei a ti, para trazer o juízo. Te arrepende. Vamos ler Apocalipse capítulo 2, versículo 21. A igreja de Tiatira. Jesus vai dizer: dê-lhe tempo para que se arrependesse, e vocês não se arrependeram. Olha o que Jesus está dizendo a essa igreja. Dei tempo a vocês. Cuidado. Ei, cuidado você. Arrependa-se enquanto você tem tempo. Aproveite o tempo que Deus está lhe dando para se arrepender, porque depois pode ser tarde demais. Jesus vai advertir a igreja de Tiatira, dizendo a ela assim: dê-lhe tempo para vocês se arrependerem, mas vocês não se arrependeram. Agora vamos para Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Jesus agora vai falar à igreja de Sardo. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Jesus agora vai advertir a igreja de Sardo. Ouviram a palavra, foram recebedores da palavra, mas não guardaram. Abriram mão, desprezaram. Jesus vai dizer: guarda e te arrepende. Volte a guardar aquilo que vocês receberam, aquilo que vocês ouviram, que vocês largaram, que vocês abriram mão, que vocês desprezaram a palavra de Deus. Voltem a guardá-la, se arrependam e guardem a palavra de Deus. Agora vamos para Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Olha o que Jesus vai dizer à igreja de Laodiceia: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Jesus vai advertir a igreja de Laodiceia que ele corrige, ele repreende, porque ele ama. Ele não quer que ninguém se perca. É o que Pedro vai dizer na sua segunda carta, capítulo 3. Pedro vai dizer assim: ainda que alguns a tenham por tardia,
a promessa da vinda do Senhor, mas ele não retardará essa promessa, porque ele não quer que todos se percam, mas que venham ao arrependimento. Dá uma lidinha lá, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, o versículo 8 em diante. Então, Jesus vai advertir a igreja de Laodiceia ao arrependimento, porque ele vai dizer: eu repreendo vocês, eu castigo, permito situações para que vocês se arrependam. Então, gente, quando a gente analisa a mensagem às 7 igrejas da Ásia, lá no Apocalipse, a gente vai ver que 5 igrejas foram advertidas e convidadas a se arrepender, porque estavam fora da vontade de Deus. Mas teve 2 que Jesus exortou-las, incentivando-as, advertindo-as para que permanecesse fiel, porque essas 2 igrejas, Filadélfia e... deixa eu ver aqui agora outra que eu esqueci. As 2 igrejas, que é Filadélfia e... deixa eu abrir aqui de novo, gente. Passou um branco agora na cabeça. Somente essas 2 que foi estimulada a permanecer na fé, porque estavam dentro da vontade de Deus. Filadélfia e Esmirna. A Esmirna, Jesus vai dizer: eu sei as tuas obras e tribulações. Eu sei o que vocês passam, tendo pouca força. Mas eu peço a vocês uma coisa: sejam fiéis até a morte. Vocês vão passar por tribulação ainda. O diabo vai lançar algum de vocês na prisão. Mas permaneçam fiéis até a morte, para receber a coroa da vida e não sofrer o dano da segunda morte. Jesus vai dizer à igreja de Esmirna, mandando elas permanecerem fiéis. E a igreja de Filadélfia, Jesus vai dizer: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Portanto, eu porei diante de ti uma porta aberta e ninguém pode fechar. Meus amados irmãos, nós temos que ser enquadrado no padrão de igreja de Filadélfia e de Esmirna, as igrejas fiéis, que se manteram fiéis a Cristo, guardando sua palavra, não negando e perseverando nela. Mas, cuidado, se você estiver fazendo parte das igrejas que são repreendidas ao arrependimento, desperta enquanto tu tem tempo para despertar. Você que dorme, para que você não perca o momento que Deus está te dando, para que você se arrependa, para não sofrer o dano da segunda morte. Porque Jesus vai dizer: quem vencer não herdará o dano da segunda morte, não sofrerá o dano da segunda morte. Quem vencer se assentará comigo, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Portanto, o que Deus quer de cada um de nós é o arrependimento. Ele pode estar dizendo a você agora: arrependei-vos, arrependei-vos, volta ao primeiro amor, sai dessa doutrina do engano de Balaão, sai da idolatria, sai dessa situação que não agrada a Deus, que você está vivendo com o nome de que vive, mas está morto. Volta ao teu primeiro amor, lembra-te de onde caíste. Tudo isso Deus continua dizendo a essa igreja apóstata, porque Deus ama, corrige, repreende, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que o ímpio se arrependa, se converta, para que vivas. Há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Deus não tem prazer na morte do pecador. O que Deus quer é que tanto um como o outro, homem e mulher, bom, ruim,
religioso ou profano, se arrependam, porque todos vão sofrer o dano da segunda morte de igual modo, se não se arrepender. Todos perecerão, se não se arrepender. Não importa se é religioso, se não é. Se é profano ou não. Se é assassino ou não. Se é bom ou ruim. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você aprender, para encerrar esse assunto. Não importa a tua posição na sociedade. Isso não muda a tua vida com Deus. O que vai mudar a tua vida com Deus é a tua posição diante de Deus. Se não está em Cristo, está caído, sendo alvo da ira de Deus. Mas se estás em Cristo, estás reconciliado com Deus, livre da ira. Pode ser pobre, pode ser ignorante, pode ser analfabeto, pode ser a pessoa da alta ou da baixa sociedade. Mas se está em Cristo, tanto da alta como da baixa, vai receber a promessa de Deus. Porque o que garante você receber a promessa de Deus não é você ser da alta sociedade ou ser da baixa. É você estar em Cristo. O que garante você receber a promessa de Deus não é você ser rico ou ser pobre, ser preto ou ser branco, ser bom ou ruim, ser dessa ou daquela religião. O que garante você receber a promessa de Deus é se você estiver em Cristo. Porém, meus amados, entenda isso. Deus quer o arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E em nome de Jesus, recebam essa remissão, para serem restaurados, transformados, nova criatura, reconciliado com Deus, justificado, selado pela promessa, pelo penhor, que é o Espírito Santo de Deus, que nos dá a garantia de ser propriedade de Deus, que vai ser levada desta terra. E esse Espírito Santo só recebem, só é selado todos aqueles que se arrependem e se convertem a Jesus Cristo, para receberem a remissão dos pecados. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Recebam essa instrução nesta noite e que Deus esteja abençoando, iluminando a sua mente, esclarecendo o seu entendimento, para que em você venha ter o arrependimento nesse momento e a convenção verdadeira a Deus por meio da sua fé em Cristo Jesus. Por onde você, crendo nele, se arrependendo, receberá o Espírito Santo, que é a garantia e o penhor da sua ida com Deus, como propriedade dele, ser levado daqui. Efésios 4, versículo 30. Efésios 1, versículo 13. É só você ler, examinar as Escrituras e crer no que você está ouvindo, que é a palavra de Deus, para que seja bem-aventurados. Amém? E libertos. Eu, evangelista Wellington Ramos, nesse momento, agradeço a Deus pela sua vida, que está ouvindo, que ouviu essa instrução. Meu Deus e Pai, muito obrigado nessa hora, por esse momento tão bom de edificação, pela instrução da tua palavra. Obrigado pelas vidas que ouviram e assistiram esse vídeo, estão ouvindo esta pregação depois de gravada. Obrigado, meu Deus. Continua levantando homens para ministrar a tua palavra, para o ministério que tu chamaste e levantaste homens ao qual capacitaste e vocacionaste para esta obra desse ministério, para que a tua palavra seja levada à exposição dela, para todos ter o entendimento, ser iluminado e esclarecido, para que conheçam a verdade, que libertam e em Cristo recebam o teu perdão, para estar tomando posse da tua bênção na promessa da vida eterna. É o que eu te peço, já te agradeço. Amém e amém.